Oi pessoal, nós estamos então começando o nosso programa Espiritismo via Web. Nós ficamos sem fazer aqui o nosso vídeo na quinta-feira, porque nós fizemos a cirurgia e ainda está meio ruim para falar, por causa da cirurgia, mas ainda já dá para a gente poder conversar um pouquinho. Queria falar com vocês hoje sobre as pessoas que veem espíritos. Pessoas que veem espíritos. Isso acontece, eu acredito, em todos os lugares. Existem muitos casos, muitas pessoas que falam sobre isso. E a gente precisa também falar sobre esse assunto, porque ele toca na questão da imortalidade da alma, que é uma coisa que, se todo mundo tivesse ciência, o mundo estaria bem melhor. Pessoas comuns dão testemunho de aparição de espíritos. Toda família tem alguém. Toda família alguém chega e fala: eu vi alguma coisa, eu vi um vulto, eu ouvi uma voz. E se a gente for fazer assim uma seleção, em cada família a gente vai encontrar 2 ou 3 pessoas. Então são milhões de pessoas que presenciam esses fenômenos. Mas aí a gente tem que fazer uma peneira para saber realmente o que foi um fenômeno espiritual. Porque às vezes não é um fenômeno espiritual. Às vezes a pessoa está com um problema no globo ocular, está com um problema psicológico e ela está criando aquelas imagens e tal. Mas a questão da aparição de espíritos, muitas vezes ela é comprovada. Às vezes as pessoas gravam vídeos, o espírito aparece, tiram fotografias e aparece ali a imagem de um espírito, inclusive reconhecido por familiares, por pessoas que conheciam aquela pessoa quando encarnada. Então é uma questão assim, tudo é uma questão assim de estudos e de aprofundamento na questão. Mas como é que os espíritos aparecem? Que meios eles utilizam para fazer ocorrer o fenômeno? Então o livro dos médiuns, que é o livro que trata da ciência espírita, lá que foi escrito, compilado e trabalhado as pesquisas por Allan Kardec, esse livro vai falar de como é que ocorrem esses fenômenos. Ali você pode ter uma ideia bem mais aprofundada sobre isso. Para que um espírito possa aparecer, existem 2 possibilidades. Eu acredito que pode até ter mais alguma, mas eu não estou aqui lembrando muito bem. A primeira possibilidade é de que a pessoa esteja tendo uma vidência, quer dizer, a capacidade espiritual de alguém encarnado que tem mediunidade e consegue ver, pelo menos parcialmente, o mundo espiritual. Para essa pessoa, a possibilidade de ver os espíritos, ela está praticamente nela, não está na questão do espírito. O espírito sabe que ela pode vê-lo, então se apresenta a ela. Às vezes mistura com outra questão, que pode acontecer. A outra forma é que o espírito, utilizando do fluido, segundo Kardec, do médium ou de alguém que tenha mediunidade ali, que esteja doando o fluido, e muitos chamam ectoplasma. Então essa pessoa, alguém doando esse ectoplasma, esse fluido, o espírito vai se materializar, ou parcialmente ou totalmente, para que a pessoa encarnada possa vê-lo e muitas vezes tocá-lo, até mesmo abraçá-lo. Às vezes receber uma cirurgia, o encarnado, daquele espírito materializado, que ocorrem, e já ocorreu comigo, uma materialização de uma mão, quando eu tinha ali pelos meus 13, 14 anos, eu estava com hepatite, e essa mão atravessou aqui, essa parte aqui do meu corpo, e foi sair nas costas.
Eu sofri uma cirurgia, sofri não, né? Eu recebi uma cirurgia no fígado. Esse espírito materializou só a mão. E isso ocorre aí corriqueiramente com muita gente. Só que as pessoas jogam na base do maravilhoso, que isso é impossível e que isso não acontece. Então, pode acontecer, como eu dizia, de o espírito estar utilizando da capacidade de ver do médium, mas também tenha feito uma leve materialização, bem leve, para poder ficar um pouco mais nítido para o médium vê-lo. Então ocorre o fenômeno de ver espírito, ele vai ocorrer dessas formas que eu estou dizendo, e muitas vezes tem um objetivo essa aparição de espíritos. O espírito não aparece assim à toa. O médium pode até pensar que foi um fato corriqueiro, mas sempre há um objetivo para alertar para alguma coisa. E nós podemos temer, temos que temer a aparição de um espírito? Bom, como eu dizia, pode acontecer, não é, de a gente ver um espírito e há um objetivo para isso. Se não houver objetivo, a espiritualidade está sabendo o que está acontecendo e permite, às vezes, para que a pessoa fique alerta em relação à espiritualidade, em relação à continuidade da vida. Mas eu preciso temer isso? De forma nenhuma. É claro que você vendo uma entidade ou tendo contato com uma de alguma forma, seja pela sensação, né, aquelas, vamos dizer assim, aquela sintonia, né? Você vai sentir a tristeza ou a alegria do espírito que está se manifestando, você vai sentir a necessidade dele, porque que ele está apresentando ali, mas é tudo uma questão da gente entender o processo e por que está acontecendo. É natural que a gente tenha medo do desconhecido. Então, não é preciso temer, mas eu acredito que todo mundo teme. Todo mundo tem um certo medo, porque é uma questão de fórum íntimo. As pessoas têm medo daquilo que elas não compreendem. E nós vamos aqui fazer aqui também uma pequena explicação a respeito da aparição de Elias e Moisés a Jesus. Como eu disse, as aparições de espíritos sempre têm um objetivo, né? E na transfiguração de Jesus, que está lá em Mateus 17, capítulo 17, versos de 1 a 13, Jesus se transfigura ante os discípulos. Ele se transforma em uma aparição celestial. E nesse momento, os espíritos Elias e Moisés se juntam ali aos discípulos e a Jesus. E eles começam a conversar de forma natural. Mas qual que é o objetivo dessa aparição desses espíritos? O objetivo era Jesus falar sobre a reencarnação. Quando ele diz, naquele momento, que Elias era João Batista e que as pessoas não o tinham reconhecido. Então teve todo um fenômeno, toda uma pirotecnia espiritual, para que ao final Jesus revelasse aos discípulos que Elias seria João Batista. Está lá, quem quiser ler, tire as suas conclusões, busque então fazer aí a sua ideia a respeito do assunto. Então, eu acredito que tenha sido este o objetivo ali, e uma das partes da Bíblia que não desapareceu, né, que em outras partes que falava de reencarnação, muitas delas desapareceram. Então, gente, é isso. A gente está aqui para conversar com vocês a respeito e dar as nossas opiniões, né? Então, finalmente, a gente pode dizer que as aparições de espíritos, elas trazem a mensagem de que a vida não cessa com a morte. A vida não para. A gente só muda de estágio,
só muda para outro plano, para outra forma de conseguir ou de prosseguir a nossa existência. Então é isso, é sobre este assunto que a gente queria falar com vocês. Eu agradeço aí e desculpa ter falado menos um pouquinho, mas ainda não está dando para falar muito, porque dói aqui, né? A gente retirei um implante que não tinha dado certo aqui, e aí a gente vai continuar, talvez noutra oportunidade, a falar deste assunto. Peço a todos que façam inscrição, curtam o nosso vídeo e divulguem o nosso trabalho. Nós somos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, de Ipiaçu, Minas Gerais. Meu nome é Gilmar, né? Vocês me conhecem e às vezes aquelas pessoas que vêm aqui pela primeira vez não conhecem. E eu agradeço, então, a oportunidade de ter a presença de todos em nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe.